Naquela noite, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Entre risos forçados e elogios vazios, uma presença silenciosa mudou tudo. O que começou como uma tentativa cruel de humilhar, terminou em algo que ninguém jamais imaginaria. Em poucos minutos, quem era vista como ninguém se tornou o centro de tudo. Não houve gritos, nem confrontos. Apenas um instante, e tudo mudou. Porque às vezes, a maior reviravolta acontece onde menos se espera. E nessa história, foi exatamente assim. Seja bem-vindo ao canal Me Conta Mais. Fique até o final para descobrir a surpreendente virada dessa história. Em uma das regiões mais nobres de Curitiba, no coração do sofisticado bairro Batel, vive Helena Vasconcelos, uma mulher que representa o topo da elite paranaense. Empresária renomada, habituada a colunas sociais e ambientes de luxo, Helena é conhecida por seu perfeccionismo, vaidade e uma sede insaciável por controle. Para ela, tudo tem que brilhar: a casa, os eventos, acima de tudo, a sua imagem. Sua mansão imponente é cenário de festas exuberantes, onde os convidados mais influentes se reúnem: políticos, artistas, empresários e gente poderosa que aplaude, mas também teme sua presença. Do outro lado da história, vive Mariana dos Anjos, uma mulher de 28 anos, moradora da periferia de Curitiba, que atravessa a cidade diariamente para servir o café, varrer o chão e arrumar os quartos de Helena. Calada, atenciosa e quase invisível, Mariana é daquelas pessoas que passam despercebidas, embora carregue uma luz própria que poucos conseguem enxergar. Ela aprendeu desde cedo a não fazer barulho, a ser útil e obediente, regras não ditas que a cercam desde os tempos difíceis em Colombo, onde foi criada com simplicidade por sua mãe. Mas por trás do avental e do olhar silencioso, há um segredo que ninguém imaginaria, até aquela noite. Em meio aos gritos silenciosos de uma rotina rígida, está prestes a nascer uma transformação. Porque há histórias que se escondem onde menos se espera. E algumas, quando reveladas, mudam tudo. Apesar do silêncio constante, havia algo em Mariana que destoava daquele ambiente frio e calculado da mansão. Entre um serviço e outro, seus olhos sempre buscavam o canto da sala de estar onde repousava um violino antigo, elegante, mas esquecido. Para os convidados, era apenas o item decorativo, mais um símbolo da sofisticação que Helena fazia questão de ostentar. Quando ninguém estava por perto, Mariana se aproximava do violino com cuidado para não chamar a atenção. Seus dedos, acostumados à aspereza dos panos de limpeza, ainda sabiam a leveza de um arco bem conduzido. A cada toque sutil, disfarçado de limpeza, sua mente e coração voltavam ao passado, aos dias simples de sua infância em Colombo. Foi lá, na sala apertada de casa, com seus 4 irmãos, e o castigo de uma vida sofrida, que sua mãe lhe ensinou as primeiras notas. Realidade totalmente oposta daquele ambiente torturante no qual trabalhava. Naquele casarão de jantares formais e olhares julgadores, ninguém fazia questão da presença dela se não fosse para servir. A noite avançava com brilho e ostentação na mansão dos Vasconcelos. Entre taças de espumante e risos entoados com exagero, Helena reinava. Era seu território, seu palco, e ela fazia questão de lembrar a todos disso. Entre uma conversa superficial e outra, ela observava os detalhes como quem joga xadrez, medindo, analisando, manipulando. Mas há um ponto em festas como essas: a elite, por mais poderosa que seja, também se entedia. E Helena, vaidosa como era, não suportava que seu jantar fosse apenas mais um. Queria algo que marcasse, que a colocasse mais uma vez no centro das atenções. E como uma faísca, teve uma ideia, uma daquelas ideias cruéis disfarçadas de charme. Seus olhos caíram sobre Mariana, que passava discretamente pelo corredor com uma bandeja nas mãos, servindo com gentileza e atenção aos convidados. Aquela moça simples, calada, de postura humilde. Uma funcionária exemplar, mas invisível. E isso era perfeito. A atitude de Helena veio rápido como um piscar de olhos. Mariana, chamou, com um sorriso gélido que não alcançava os olhos. Venha cá, querida. Todos os olhares se voltaram. Mariana congelou. Sabia que quando era chamada com aquele tom de voz, não era por um bom motivo.
E com o coração apertado, Mariana se aproximou. Diga para mim, você já viu um violino de perto? Apontou com desdém para o antigo instrumento que decorava a sala. Mariana, sem entender, respondeu timidamente. Já, senhora. Que ótimo! Por isso ele está sempre tão limpinho. E forçou uma risada, que automaticamente fizeram os outros rirem também. Já que você é tão cuidadosa com nosso violino, nos dê a honra. Mostre para todos como o povo pobre do interior se diverte com música clássica. Risos contidos surgiram entre alguns convidados. O tom era claro. Helena queria debochar. Não esperava talento. Esperava o constrangimento. Sua intenção não era entreter. Era expor. Era maltratar com sutileza, usando o sarcasmo como um punhal. Mariana sentiu as bochechas queimarem. O ar lhe faltava. Mas dizer não ali, naquele salão lotado, seria pior. Ela estava encurralada. Como em tantas outras situações da vida, tentou se livrar da situação. Mas a senhora tem tantos convidados hoje, preciso estar a postos para servi-los, dona Helena. Ainda com seu sentimento de superioridade, Helena aumentou o tom de voz e ordenou. Mariana, eu sou sua patroa. Faça o que eu estou mandando. E sorriu ironicamente. Mariana não resistiu mais. Sim, senhora. Helena cruzou os braços, satisfeita, certa de que teria sua diversão às custas da empregadinha. Mariana, tremendo por dentro, caminhou até o violino, não como uma artista, mas como uma vítima no centro de uma arena. O que ninguém ali sabia era que naquela noite, o plano de humilhação se transformaria em algo que marcaria a todos para sempre. O salão imenso ficou em silêncio absoluto quando Mariana se aproximou do violino. O som dos talheres cessou. O burburinho parou. Tudo agora girava em torno daquela cena desconfortável, quase cruel, montada como um espetáculo cínico para a alta sociedade de Curitiba. Helena sorria com ar de triunfo, como quem saboreia cada segundo do constrangimento alheio. Para ela, Mariana era apenas uma peça a ser movida, uma distração para entreter seus convidados entediados, como uma marionete que ela podia manipular diante da elite, sem consequências. A intenção não era apreciar música. Era expor a inferioridade, zombar da simplicidade. Era mostrar que, ali, quem mandava era ela. Mariana segurava o violino com mãos trêmulas. Os dedos suavam, o coração disparava como se quisesse fugir do peito. O ambiente elegante, cheio de olhares julgadores, pesava sobre seus ombros como uma sentença. Era como se todos estivessem ali esperando que ela errasse, desafinasse, passasse vergonha, que tropeçasse para então rir. Ninguém acreditava que algo grandioso pudesse sair dali. Afinal, o que uma empregada poderia oferecer além de serviço? Alguns cochichavam. Ela vai mesmo tocar. Olha só a audácia da patroa. Isso vai ser um desastre. Mariana ouviu tudo. Não com os ouvidos, mas com o corpo. Quase imperceptível. Alguns sorriram com sarcasmo, já preparando o riso. Mas então, algo mudou. Mariana, por um instante, se esqueceu de onde estava. Voltou para a sala de sua infância. Voltou para sua mãe. Para o quintal de terra batida. Para os dias em que tocar era refúgio, não espetáculo. E assim, o som ganhou corpo, alma, coragem. A melodia fluiu. Sinfonia número 1 de Beethoven foi a escolhida. As notas dançavam no ar com delicadeza e força. O salão inteiro foi tomado por uma emoção inesperada. Pessoas pararam de beber. Os olhos começaram a se encher. Até mesmo aqueles que riram, agora se calavam, sem saber ao certo o que estavam sentindo. Helena, imóvel, não sorria mais. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que havia perdido o controle. A empregada que ela tentou humilhar estava brilhando. E todos estavam vendo. Mariana, no centro da sala, não era mais pequena. Era gigante. Sua dor virou arte. Seu silêncio virou voz. E seu olhar, agora firme, intenso, atravessava o espaço como se dissesse: eu estou aqui. E sempre estive. A exposição havia começado como um ato de crueldade. Mas naquele momento, estava se transformando em redenção. A melodia atingia seu ponto mais alto. Mariana,
completamente entregue à música, parecia flutuar no meio da sala. Seus olhos permaneciam fechados, como se, naquele instante, o mundo exterior não existisse mais. Só havia ela, o violino e Beethoven. A sonata ecoava com uma força que ninguém esperava. A emoção que brotava das cordas não era apenas som, era memória, era dor, era superação. As notas agora dançavam pelo salão com intensidade. A composição ganhava vida, contando uma história muda. A da menina de Colombo que aprendeu sozinha, a das noites em que chorou escondida no quarto apertado, a do silêncio que precisou suportar para sobreviver. Cada movimento do arco era um grito calado. Cada vibração das cordas era uma parte de sua alma que se libertava. E o mais impressionante era o efeito que tudo isso causava. Os convidados, antes prontos para rir, estavam paralisados. O sarcasmo que enchia o ar havia sido substituído por uma emoção difícil de disfarçar. Alguns se entreolhavam em silêncio. Outros simplesmente encaravam Mariana como se vissem um milagre acontecer diante dos olhos. Uma senhora da alta sociedade enxugava discretamente uma lágrima no canto do olho. Um jovem empresário, que até então não largava o celular, havia se desconectado por completo. E o salão, outrora palco de futilidade, agora respirava a arte. Mas ninguém foi mais impactada do que Helena. Sentada em sua cadeira, de queixo erguido, ela não conseguia mais sustentar a expressão de superioridade. O sorriso sumiu. A taça, esquecida em sua mão, tremia levemente. Ela havia preparado tudo para humilhar Mariana, e agora era ela quem estava sendo exposta. Não com gritos, não com confrontos, mas com uma música que rasgava sua alma como nenhuma palavra poderia. Era como se cada nota dissesse: "Você tentou me apagar, mas eu sou luz." O solo de violino chegou ao fim. As últimas notas pairaram no ar por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. E então, silêncio absoluto. Um silêncio pesado, profundo, reverente. Mariana abriu os olhos. Ela não sorriu. Não agradeceu. Não fez reverência. Apenas sustentou o olhar firme, de quem sabia que, pela primeira vez na vida, havia sido verdadeiramente vista. A plateia, por um momento, não sabia o que fazer. Era como se ninguém ousasse quebrar aquele feitiço. Até que, timidamente, um aplauso surgiu. Depois outro. E em segundos, o salão inteiro estava em pé, aplaudindo de forma espontânea, emocionada, genuína. Mariana não era mais a empregada da Helena. Era a mulher que fez uma sala inteira, uma cidade inteira, engolir o próprio preconceito. E naquele aplauso, havia mais do que admiração. Havia redenção. Havia justiça. E havia, principalmente, o início de uma transformação que ninguém, nem mesmo Mariana, poderia imaginar. Quando os aplausos cessaram, um novo silêncio tomou conta do salão. Mas desta vez, era outro tipo de silêncio. Um daqueles que vem depois de uma revelação. Mariana ainda segurava o violino junto ao peito, como se ele fosse parte do seu corpo. Ela não precisava dizer nada. Sua música já havia falado por ela. Foi então que um homem, elegantemente vestido, se aproximou em passos lentos. Ninguém ousou interrompê-lo, pois todos sabiam quem estava ali. Era o maestro Dr. Eduardo Assis, diretor do Conservatório Popular de Música Paranaense, uma figura respeitada na cena cultural do país. Seu rosto expressava admiração genuína, daquelas que não se forjam. Parou diante de Mariana, com um leve sorriso no rosto. "Permita-me uma pergunta, minha jovem", disse em tom baixo, mas firme. "Onde aprendeu a tocar assim?" A pergunta, embora simples, ecoou como uma provocação no coração dos convidados. Helena, imóvel, apenas observava, sem reação. Mariana, um pouco surpresa, respondeu com humildade: "Aprendi sozinha, em casa. Ouvia gravações antigas e repetia até conseguir. Minha mãe me ensinou as primeiras notas, o resto veio com o tempo." Um murmúrio atravessou o salão. Os rostos, antes cheios de julgamento, agora se enchiam de espanto. Como alguém sem professor, sem formação, sem palco, podia tocar daquela maneira? Como a simplicidade podia esconder tanto talento? O maestro sorriu, encantado.
O conservatório onde trabalho desenvolve um projeto social, de formação musical. Precisamos de pessoas com sensibilidade, com alma. Você aceitaria ser nossa professora assistente? Com bolsa integral, claro, para estudar formalmente, se desejar. Mariana, sem conter o brilho nos olhos, assentiu em silêncio. Naquele instante, ela não ganhava apenas uma oportunidade. Ganhava o direito de existir como artista, de ser reconhecida, de transformar sua história. E Helena apenas assistia, incrédula, vendo, enfim, sua tentativa de humilhação se voltar contra ela e se tornar a maior consagração da noite. Na manhã seguinte ao jantar, a mansão de Helena Vasconcelos estava mergulhada em um silêncio diferente. Não era o silêncio da rotina, mas de uma casa que havia testemunhado algo grandioso. De certa forma, irreversível. O mesmo salão onde a humilhação havia sido planejada, agora, guardava vestígios de uma transformação que ninguém esperava. Mariana chegou cedo, como de costume, mas naquele dia não para trabalhar. Ela veio encerrar um ciclo. Trazia consigo a serenidade de quem não precisava provar mais nada a ninguém. Subiu calmamente até o closet de funcionárias, tirou o uniforme, dobrou com delicadeza e o colocou sobre a cadeira onde tantas vezes se sentou para descansar escondida. Aquele tecido, que antes simbolizava submissão, agora era apenas o lembrete de até onde ela chegou, e de onde ela nunca mais voltaria. Ao descer as escadas, encontrou Helena na sala. Diferente da mulher fria e imponente da noite anterior, Helena parecia pela primeira vez humana. Estava sem maquiagem, com o cabelo solto e a expressão abatida. Seus olhos, agora buscavam uma forma de se redimir. Mariana, ela começou, hesitando por um instante. Eu não tenho palavras suficientes. Ontem, diante de todos, você me fez enxergar o que há muito tempo eu deixei de ver. Humanidade, beleza, grandeza. E ela engoliu seco. Eu quis rir de você, usar você. E fui surpreendida pela verdade mais dolorosa. Quem foi pequena, fui eu. Mariana manteve o olhar firme, mas sem rancor. Havia dor, sim. Mas havia algo maior, maturidade. Helena se aproximou lentamente. Me perdoe. De coração. Por ter te subestimado. Por ter te usado como espetáculo. Você é gigante, Mariana. E eu fui cega. Mariana respirou fundo. Não respondeu de imediato. Depois, apenas disse: às vezes, a gente precisa passar por certas salas para descobrir que pode construir o próprio palco. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, mas preciso seguir o caminho que me pertence. Com o violino debaixo do braço e a alma em paz, ela se virou e saiu pela porta da frente. O sol tocava seu rosto como um abraço e incentivo para seguir seu destino. Lá fora, o mundo a esperava. Um novo caminho, uma nova vida, uma história reescrita com coragem e dignidade. E Helena ficou ali, no silêncio da própria consciência, cercada por tudo o que construiu, e pela melodia que destruiu suas certezas. Algumas histórias não precisam de gritos para serem ouvidas. Elas se revelam no silêncio, nos gestos contidos, nas dores que ninguém vê. Mariana dos Anjos era uma dessas histórias. Por muito tempo, foi invisível aos olhos da sociedade, rotulada, subestimada, tratada como parte do cenário. Mas bastou um instante, uma única oportunidade, para que sua essência viesse à tona. E quando veio, ninguém pôde ignorar. O que era para ser uma noite de humilhação virou um palco de consagração. O que era para ser chacota, tornou-se respeito. E o que era para rebaixá-la, a elevou. Mariana não precisou gritar, nem confrontar. Sua música foi sua resposta. Sua postura foi sua vitória. Helena Vasconcelos, acostumada a dominar tudo e todos, viu-se diante de uma verdade inegável. Não é o dinheiro que define a grandeza de alguém, nem a posição social, nem o sobrenome. Às vezes, é justamente quem o mundo ignora que carrega os dons mais belos, os talentos mais puros, e as verdades mais transformadoras. E quantas Marianas não existem por aí? Pessoas brilhantes escondidas atrás de uniformes, rótulos, olhares de julgamento, esperando por uma chance. Esperando para mostrar que a simplicidade não é sinônimo de incapacidade.
e que a humildade nunca foi fraqueza. Essa história não é só sobre uma empregada que tocava Beethoven. É sobre a força silenciosa dos que seguem firmes, mesmo sendo invisíveis. É sobre dignidade, sobre resiliência, sobre a coragem de permanecer inteiro em um mundo que tenta nos quebrar. E mais do que isso, é sobre a justiça da vida. Porque, mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. E quando ela vem, não há elite, ego ou status que a silencie. Moral da história: nem sempre é preciso levantar a voz para ser ouvida. Às vezes, basta tocar com verdade. E agora é com você. Se essa história tocou seu coração, se te fez refletir, se te emocionou, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de inspiração, e se inscreva no canal Me Conta Mais. E nunca se esqueça, o mundo pode tentar te calar, mas o que é verdadeiro, sempre encontra uma forma de soar. Aqui, cada história é escrita com alma, e cada alma merece ser contada com verdade. Nos vemos na próxima história. Um abraço e até lá.